Bom dia, gente. Tudo bem? Estou aqui para a gente conversar com a doutora Chiara, que é médica ginecologista e trabalha com a medicina antroposófica. Ela vai explicar para a gente. A gente já fez uma live o ano passado, mas agora ela vai explicar para a gente mais sobre a questão da espiritualidade dentro da medicina antroposófica. Como que é essa visão? Quais são os aspectos que a medicina antroposófica tem de referência para a questão da espiritualidade, como que ela vê essa questão, sabe? E vai ser muito interessante porque a doutora Chiara já trabalha com a medicina antroposófica já tem alguns anos e ela é uma médica super humanista, ela é minha ginecologista, inclusive, e ela tem um olhar bem humanizado, sabe, para o paciente. É bem interessante. E vocês vão gostar bastante. Esperando ela entrar aqui. O ring light está aqui sendo montado agora, gente. Não montei antes. Entrou. Pode me chamar aí que eu já vou te adicionar, Chiara. Deixa eu ver aqui. Oi, Fê, tudo bem? joia, você já é profissional, né, Fê? Tô nada. Vamos tentando aqui. Ai, ai. Como é que coloca um filtro aí pra ficar bonita? Olha, eu acho que você tá maravilhosa, tá? Né, já Mas achei aqui. achou, acho que é Acho que naquela aí, creme. Aí ficou mais bonita ainda. cansada. Deu plantão essa noite? Não, mas eu já tô começando. Meu plantão é em casa também, né? Não é só no hospital, não. O plantão do hospital até me descansa. As mães falam isso mesmo, todas as É. mães. Ai, e como que tá o trabalho? Como que estão as coisas aí nesse mês da mulher? Muitas mulheres aí no consultório? Sim, sim. Esse mês das mulheres, acho que foi meio atípico, né? Não foi, eu não senti tão comemorado como os outros, não. Mas eu acho isso até uma evolução, porque acho que as mulheres estão se comemorando mais todos os dias do ano, então está ficando uma normalização nisso, né? É porque, na verdade, eu até assisti uma live, uma pessoa falando que o ideal seria a gente nem precisar de ter Dia da Mulher, É, né? O sim. interessante seria isso, se a gente não precisasse. Eu acho que Mas nós estamos caminhando para isso. é, também acho que a mulher tem empreendido em prol de si mesma muito, né? Eu acho, eu vejo isso. Aí daqui um dia vai ficar na transparência, então fica uma coisa normal, né? É, Essa, esse empoderamento, esse empoderamento e essa, na verdade, essa legitimação, né, do valor da mulher. isso mesmo. Um valor que é imenso. E me conta aqui Isso. uma coisa, fala pra gente assim um pouquinho como você chegou na medicina antroposófica, o que que é essa medicina? Então vamos lá. Medicina antroposófica é baseado na antroposofia, que é um conhecimento, né? Vamos dizer, uma filosofia de várias áreas da atuação humana. E eu cheguei através da pedagogia, né? Não foi através da medicina. Então, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que hoje tem 17 anos,
eu conheci uma gestante que fazia pré-natal comigo, que estava grávida do primeiro filho dela, Lucionara. E aí ela falou assim: quando meu filho for estudar, eu quero que ele estude na escola Waldorf. Eu falei assim: nossa, o menino está na barriga, ela já está querendo, né? Já está assim, antenada onde o filho vai estudar. E eu falei assim: nossa, eu fiquei curiosa com relação ao que era pedagogia Waldorf. E aí ficou, né, muito forte isso. E nossos filhos nasceram, mais ou menos, são contemporâneos. Quando eles iam para a escola, ela me procurou para eu ser sócia dela na primeira escola Waldorf de Montes Claros, né? Jardim de Infância, Sertão Veredas, Jardim de Infância. Ela e o então marido, né? Hoje eles são separados. Então era eu e eles dois na sociedade dessa escola. É um jardim de infância Waldorf. Só que o pai do meu filho estava morando em Ribeirão Preto. E a gente combinou de eu ir para lá e tal. Eu fiquei sem querer ir, mas eu tive que ir cumprir a promessa, né, que tinha feito. Aí, quando ele estava lá no segundo ano da residência dele de cardiologia, eu fui e eu já conhecia a escola Waldorf de lá. E aí, então, eu matriculei meu filho nessa escola. Então, Lucionário e Léo abriram a escolinha, um jardim de infância Waldorf, e eu comecei a levar meu filho na escola Waldorf de Ribeirão Preto, que chama Guimarães Rosa. Escola Waldorf Guimarães Rosa, de Ribeirão Preto. E eu, assim, me apaixonei, porque é muito artística, né? Então, eu conheci a sala de música, a sala de euritmia, e quem me apresentou muito bem apresentado, eu fiquei, assim, muito encantada com aquilo. E muito encantada, comecei a participar dos grupos de estudo. O grupo de estudo quem coordenava era Pureza, que foi a fundadora da Escola Waldorf de lá. E aí eu fiquei amiga de Pureza. Pureza era uma pessoa assim, é uma pessoa bem iluminada, elevada. E aí nas conversas ela falou assim: por que você não faz medicina antroposófica? Porque eu era muito crua para educar os filhos e a escola oferecia aula para os pais, chamava Escola de Pais. Então eu participava dessas aulas para não ter uma diferença grande entre a educação da escola e a educação em casa, né? E eu confiava muito naquilo, então eu falei assim: vou aprofundar para poder ser uma melhor mãe. Fazer o bolo do dia do aniversário da criança, a mãe faz. Então tem muita coisa do agir, do fazer. E eu Uhum, era muito crua, assim, como dona de casa. Eu era só profissional. Aí foi uhum, tirando do útero aquilo, aquele esforço, né, para participava do grupo tem um grupo de mães na escola que fazem trabalhos manuais para vender. Tem as festas da escola de época, né? Festa junina, festa de Micael, festa de Natal, festa da Páscoa. Então a gente faz os trabalhos manuais e vendia. As mães compravam a matéria-prima, fabricavam e vendia, ainda comprava. E aí eu fui entrando num nicho de mães, né, que eram. E eles são super inteirados, né? Quem participa, eles gostam de entender do assunto, de aprofundar, de estudar. Então eu fui entrando nesse mundo assim de mães Waldorf. E aí a Pureza perguntou: por que você não faz medicina antroposófica? Aí eu não, eu só estou aqui no grupo de estudo porque eu quero ser uma boa mãe, que eu vi que eu era bem ruim, sabe assim, no sentido que a pedagogia pede, que uhum. você quase matricula junto com o filho na escola para aprender, né? Reaprender, né? Que às vezes muitas coisas são bem intuitivas. Quero ser uma boa mãe, então eu nem estava trabalhando lá muito, né? Estava lá mais acompanhando mesmo o pai de Arthur e Francisco e também mergulhei nessa formação de pedagogia Waldorf. Aí depois que ela falou alguma coisa, falou assim: nossa, você podia fazer mesmo, né? A especialização em medicina antroposófica. E aí eu fiquei acessando lá a federação, a Associação Brasileira de Medicina Antroposófica. O primeiro curso que teve em São Paulo, depois que ela me falou, eu acho que eu fui a primeira a me inscrever. Que eu fiquei tão foi um impulso tão forte, assim, porque tudo fazia mais sentido para mim que a medicina tradicional, né? Assim, a explicação, a lógica para mim que eu vi lá no grupo de estudos da pedagogia Waldorf, a explicação do ser humano,
essa questão espiritual, né? Para mim tinha muito mais sentido que essa medicina que a gente exerce, que é importante demais e que sem ela a gente não consegue ir adiante, mas que é muito física, muito. Não, falta alguma explicação, falta algum sentido, né? Para mim, pelo menos. Então, eu fui e comecei a fazer o curso de medicina antroposófica. Nesse período, eu engravidei do segundo filho, aí voltei para Montes Claros. Então, fiz um ano de medicina antroposófica, fiquei um ano afastada. Quando meu filho fez 6 meses, eu voltei para terminar a formação do segundo ano, né? Então, assim, foi tudo muito junto com a vida mesmo, né? Assim, a maternidade, a profissão, mudança de cidade de novo, várias adaptações. Aí até hoje, né? Isso foi em 2015, quando eu fiz 2016, eu fiz o segundo ano, quer dizer, já fazem quase 10 anos, né? E é um longo percurso para poder entender, né? Uhum. Para poder entender, aprofundar e sedimentar esse conhecimento de antroposofia e medicina antroposófica. Eu acho que a gente, né, fica nessa formação a vida inteira. É, a vida inteira a gente está aprendendo e eu vou no meu tempo, né, devagar, porque junto com o exercício da profissão, eu sou mãe, né, tenho um monte Uhum. de função além da medicina. E é uma luta, porque assim, em Montes Claros não tem parceiros, né, para poder discutir. Tem parceiros, graças a Deus, mas não médicos, não da área da saúde. Uhum. Mas nós temos parceiros, sim, a gente faz grupo de estudo toda segunda-feira aqui na Clínica Sofia, onde eu estou. Uhum. E o grupo é um grupo que é motivado, sabe? Assim, as pessoas estão gostando das conversas, né? Das discussões, e a gente vai também de forma bem lenta, para que a pessoa absorva aquilo de uma forma tranquila, sem grandes impactos, né? E sem obrigações, sem querer doutrinar ninguém, é importante isso, respeitar a liberdade, né, do ser humano, de cada individualidade. Uhum. E aí a gente está indo, assim, acho que o grupo de estudo fortalece muito, nutre bastante, né? Como se fosse uma terapia, assim, toda semana É. que a gente tem em grupo. Né? Então, é esse o meu percurso na medicina antroposófica. Então, eu sou médica, sou ginecologista e obstetra, que, né, exerço minha profissão, dou plantão, trabalho na clínica. E eu não atendo assim, eu vou atender uma consulta de medicina antroposófica. Pode até ser, mas eu entro com a medicina antroposófica na minha consulta diária, né? Na consulta do dia a dia. E é Uhum. isso. E essa parte do olhar espiritual da medicina antroposófica, Aham. como que é esse olhar? Sim. Então, a medicina antroposófica, o Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia, né? Não é só medicina antroposófica, a medicina antroposófica é uma das áreas, é, é também chamada ciência espiritual, né? Então, não é, a antroposofia é chamada ciência espiritual. Ela quer mostrar claramente a ciência que é a espiritualidade, né? Que a espiritualidade é uma ciência, não é uma coisa esotérica, é um fato, né? E através do olhar da, dos antropósofos, né, a gente percebe essa espiritualidade em cada individualidade, né, em cada ser vivo. Então, a maneira que o olhar que o Rudolf Steiner tem para o ser humano e para a evolução do ser humano, ele mostra e até prova que o ser humano é um ser espiritual, né? Sem sombra de dúvidas, não tem dúvidas nisso. E às vezes a maneira como a vida caminha, às vezes mais física, né? A gente perde esse olhar espiritual do ser humano, dos seres vivos. E isso é adoecedor, né? É. Quando a gente deixa de olhar o ser humano como uma individualidade, como um ser único, que tem uma divindade ali.
que veio com um propósito, né, com uma missão, esse olhar delicado e mais cuidadoso para cada individualidade, que deveria ser a praxe, né, deveria ser o comum. Então, quando a gente direciona muito e foca muito nas questões físicas, perdendo esse olhar desse divino em cada ser humano, isso adoece, porque banaliza a essência de cada um, né? É como se fosse, colocasse todo mundo numa coisa só e perde essa individualidade, que é a individualidade, é a essência da espiritualidade de cada um, né? Então, o ser humano é um ser espiritual e quando a gente, diante do ser humano, a gente tem esse olhar de ser espiritual e de ser individual, ser único. E isso enobrece, né? Cada ser humano que está diante da gente, individualiza, né? Único, e aí é mais cuidadoso, fica mais cuidadoso com essa individualidade, né? Com a história dessa pessoa, com a biografia dessa pessoa. E aí Uhum. o Rudolf Steiner, ele parece um ser iniciado, né? E aí ele enxerga esse ser espiritual, o ser humano, e explica, né? Mostra para a gente, passo a passo, como uma ciência mesmo, essa espiritualidade. E, através dessa forma de enxergar o ser humano, elabora várias áreas de atuação, né? Medicina, agronomia, economia, arquitetura, baseado nessa percepção, nessa visão de ser humano que ele tem. Então, o Uhum. ser humano, ele percebe, né, e traz para a gente, mostra, escreve isso, que a gente é formado, né, um pouco mais evoluído do que os animais, que as plantas e que os minerais. Um pouco, ou talvez muito, né? Então, a gente tem todos esses corpos em nós, né? O corpo físico, que a gente assemelha com os minerais, o corpo vegetativo, ou corpo vital, que a gente assemelha com as plantas, que é um estado ainda inconsciente, né? Não tem consciência. Depois veio o corpo anímico, ou o corpo astral, que a gente assemelha com os animais, que aí já vem os instintos, paixões e as vontades, a gente tem em comum. E depois tem a individualidade, que é o eu, que é só você que tem, que você não assemelha com mais ninguém, é único. Uhum. Que aí é o espírito. E que o ser humano, diferente dos animais, tem essa espiritualidade. Então, ele acredita em um reino mineral, vegetal, animal e um reino humano, que não é o reino animal, não é uma evolução do animal. É algo a mais, né? Quando você consegue controlar seus impulsos, paixões e vontades em prol de uma causa nobre, né? Nenhum animal consegue isso. Quando você consegue ter uma autoconsciência dos seus atos, né? Do que você faz, e às vezes se educa através dessa autoconsciência, nenhum outro animal faz isso, só o ser humano. Né? Quando você tem liberdade de agir, de escolher entre fazer uma coisa boa, uma coisa ruim, nenhum outro animal age assim. Os animais agem por impulso. O ser humano tem essa liberdade. Não, eu não quero ir para a festa porque eu preciso estudar. Não, eu não quero comer doce porque eu tenho diabetes, preciso fazer a dieta, preciso ter cuidado com a minha saúde. Então, quando o ser humano exerce esse ego, né, vamos dizer assim, ele está sendo diferente de todos os reinos, né? Ele está sendo qualidade. Alguém me ligou aqui, eu desliguei. Uhum. Então, isso é uma essa forma de perceber a diferença do ser humano, dos animais, das plantas, dos minerais, mostra que ele é um ser que é mais elevado, né? Que tem mais evolução do que os outros. E na escala de evolução, ainda pela antroposofia e pelas religiões também, depois do ser humano tem os anjos, os arcanjos, os arqueus, né? E depois
E eles mostram como que todos esses seres, a espiritualidade toda, eles falam que tem os seres da forma, do movimento, da sabedoria, da vontade, e depois os querubins, serafins. Então, é uma hierarquia de seres. E depois a trindade, né? Que a antroposofia nem ousa falar muito, que é lá nas alturas. Então, então, já de uma forma visível para a gente aqui, essa quadrimembração, para mostrar assim, de forma bem clara, lúcida e consciente, que existe uma hierarquia, até os seres que a gente não enxerga, né? Mas que estão aqui e que se comunicam com a gente através de sonhos, através de intuições, né? Intuição, imaginação, a gente tem. Então, muitas vezes são esses seres que são elevados ou não, né? Que a gente fala que tem seres bons e seres maus, e que a gente pode ter uma relação com eles que a gente não tem muita consciência, né? E aí, que prova essa espiritualidade? Só que a gente não estuda muito, não aprofunda muito nisso, então fica só alguém falou, eu ouvi dizer, né? As religiões falam, e a antroposofia pretende aprofundar e falar mais claramente, com mais lógica e lucidez sobre essas coisas, né? Que às vezes assim, é uma coisa que mexe com a gente, às vezes assusta, às vezes tem uma repulsa, ou às vezes tem uma aproximação, né? Maior com isso. Mas é isso. Então, a antroposofia traz isso, né? Que a gente é um ser espiritual, evoluído já na Terra, mas que além de nós, existem outros seres ou que podem nos ajudar, ou que podem nos atrapalhar, entre aspas. Quem atrapalha também pode ajudar, né? Porque a gente desenvolve melhor a nossa individualidade quando tem as dificuldades na vida. Então, às vezes, o que a gente acha que é atrapalhar, às vezes é uma ajuda. E que esses seres Uhum. estão em relação com a gente o tempo todo. De alguma maneira, que às vezes a gente tem, né? Tem muita gente que fala, tem um clarividente, tem a pessoa que consegue enxergar outros seres que a gente não consegue, que antes eles achavam que era uma faculdade comum a todos os seres humanos, mas que com a consciência a gente foi perdendo essa relação, né? Essa percepção desse mundo espiritual aqui. E então a antroposofia quer trazer uma clareza para isso, né? E a gente assusta muitas vezes, né? As pessoas têm medo às vezes de aprofundar nisso, e às vezes tem uma atração também grande por isso. Mas que, assim, para algumas pessoas, por exemplo, eu quis estudar antroposofia porque para mim fez todo sentido isso. Então era como se fosse uma fome disso, desse conhecimento, né? Para eu achar uma lógica, uma explicação para as coisas da vida. Então, para mim, fez muito sentido. E na prática, a gente vê o que faz muito sentido, né? Quando eu uso os medicamentos antroposóficos, quando a gente faz terapias antroposóficas, quando a gente estuda ou faz alguma coisa junto, né? A antroposofia tem essa questão de ter harmonia entre o pensar, o sentir e o agir, que eu acho uma coisa assim importantíssima nesse mundo de hoje, porque a gente fica muito no pensar, no intelecto, é muito valorizado o intelecto. E Uhum. a prática fica esquecida, não tem importância. Todo mundo quer ser o melhor aluno da turma, mas às vezes não tem nenhuma utilidade para a sociedade aquele conhecimento, assim, utilidade prática mesmo, né, de vida. E então a gente tem que ter harmonia entre o pensar, o sentir e o agir. E às vezes o sentir que está tão esquecido, né? Que trabalha essa questão do amor, do compromisso com o outro, do interesse genuíno, verdadeiro pelo outro, que trabalha a beleza, a estética, né? E a arte, a cultura, e que às vezes a gente não dá valor, isso é bobagem, né? Isso não tem sentido. Só que o ser humano saudável, ele é harmônico entre o pensar, o sentir e o agir. Então, essas três coisas são super valorizadas. Quando a gente tem um curso
de antroposofia, medicina, o que for, tem que ter uma prática artística. É até uma ofensa falar, ah, não, é feriado, vão emendar e não vão fazer a parte artística, não. É uma ofensa grave para eles, né? Para nós, né? Eu sou antropósofa também. Não trabalhar, eu estou falando assim, eu acho que a gente tem que, no grupo de estudo, a gente tem que colocar práticas nesse sentido, para não ficar só o estudo intelectual. Porque você aprende pelo intelecto, mas você aprende também pelo sentir e pelo agir, né? Tem gente, inclusive, que aprende mais pelo agir. E isso tem que ser valorizado. Então, eu não sei por que eu comecei a falar sobre essa. Porque o ser humano visto pela antroposofia tem essa parte de quadrimembração que eu falei, e tem essa parte de trimembração, né? Que é o pensar, o sentir e o agir. E não a sociedade valoriza muito essa parte intelectual, né? E às vezes pouco o agir no mundo. Então, uma pessoa que é um pensador, às vezes um intelectual, um profissional, ele às vezes tem mais valor que uma pessoa que está ali na plantação de comida, né? Na agricultura, ou uma pessoa que está ali fazendo pão, padeiro, né? Então, todas essas atividades humanas que usam o agir, então, elas têm importância igual, ou então a pessoa tem que ter harmonia nessas três coisas, né? No começo da minha carreira, fazia exercer medicina, eu falava, não vou mexer com coisa de casa, não, porque eu sou médica já. Uhum. Né? Não vou fazer comida, não vou. E quando eu fui mãe, Waldorf, eu fui obrigada assim, a trabalhar com o agir, o meu agir no mundo, né? Uhum. Não ficar só no intelecto. E foi difícil, porque a gente cria um vício, né? É. E aí voltar às forças humanas para essas outras partes do sentir e o agir é um esforço grande. E a antroposofia fala que o que a gente tem mais de espiritual, na verdade, são as pernas e os braços. Porque a gente veio aqui na Terra para agir, para fazer alguma coisa, né? Essa parte da cabeça, que é o sistema neurosensorial, o intelecto, é mais espiritual. Mas a gente está aqui, é mais espiritual assim, vem de lá os pensamentos, né? Mas aqui na Terra a gente tem que ter atitude, ter ação. Então, a gente tem que trabalhar isso, né? Através de bordado, de fazer comida, de o que for, cuidar de criança, de cuidar de idoso, né? De colocar mesmo a nossa divindade a serviço das coisas da Terra. Eu Uhum. viajei, né, Fê? Eu nem sei como é que eu tô. Mas tá ótimo, tá dando para entender Tá dando tudo. para É entender uma tudo. visão assim, eu sei que a palavra holística já foi muito deturpada, mas é uma visão holística do ser mesmo. Então tem a parte do lazer, tem a parte terapêutica, o próprio lazer também pode ser terapêutico, e tem a parte medicinal, a parte da alimentação, né? Sim, Engraçado como essas filosofias, essas medicinas antigas, elas todas trazem uma abordagem holística e são todas assim, a raiz delas é tudo a mesma, né? Se você for pegar assim, a medicina chinesa, ela também tem essa questão do corpo, da mente e das raízes do homem. Então ela olha o homem como três também, sabe? Então, as relações todas, né, as relações de dominância, de codominância dos órgãos, é representada por avô, pai, filho. Então, é tudo um sistema mesmo, né? E o sistema da medicina chinesa também tem essa questão, tem os exercícios, os Tai Chi Chuan, tem a parte da meditação, que é a parte de acalmar a mente e de conseguir melhorar. Tem a parte da meditação, a parte da alimentação chinesa, a dietoterapia chinesa, tem a parte da fitoterapia chinesa e tem a acupuntura. Então, são saberes holísticos, né? São medicinas que conversam entre si. sim, Apesar das medicações serem diferentes, o embasamento teórico, no fundo, é o mesmo, né? sim. Então, são percepções diferentes do ser humano, mas que são nobres, assim, elas conseguem enxergar mais profundamente o ser humano, né? Não fica na superficialidade. Eu acho que as duas, talvez,
enxergam o ser humano como um ser espiritual mesmo, né? Uhum, Uma divindade. Então, assim, e a medicina antroposófica é um pouco ocidentalizada, mas ela tem muitas raízes na medicina oriental, né? Acho que Rudolf Steiner bebeu na fonte, né, do hinduísmo, do budismo. Então, assim, ele trouxe mais para essa lógica ocidental, né? Mas as uhum. raízes do ser humano acho que são as mesmas, né? Não, Não foge muito, né? né? Não, não. E é isso, assim, a medicina antroposófica em Montes Claros, né? Não é fácil, assim. Mas eu falo assim que financeiramente eu não ganho quase nada com a medicina antroposófica. Mas assim, a minha paz de espírito após os conhecimentos da medicina antroposófica, a minha maneira de lidar com as pessoas no meu entorno, é como se fosse uma filosofia de vida mesmo, a minha percepção do outro. Então, assim, vale tudo que o meu investimento, né, que eu já Uhum, fiz. E até a maneira de eu atender, porque quando você atende com esse olhar, fica mais consistente e eu fico mais satisfeita e mais feliz de atender assim, né? Com mais profundidade, uma relação mais profunda com o outro, né? uma Então, relação mais humanizada também, né? mais humanizada, mas é mais humanizada mesmo, é mais gente. Então, assim, você enxerga a divindade no outro, a biografia dela, a história que ela construiu, né? A história que ela compôs na vida, né? Que é uma peça, uma obra-prima na a vida da pessoa, né? A vida Uhum, de cada um. Então, quando você enxerga essa divindade, então é uma coisa de uma veneração até, né? Assim, você fala assim, nossa, né? Aquela pessoa entregou isso para mim, essa história. Então, é mais gratificante ter esse conhecimento para mim, né? Então, e esses grupos que a gente faz, esses grupos de estudo, também me alimentam, sabe? Assim, eu fico, ai, graças a Deus que tem isso aqui. É como se fosse uhum, terapêutico para mim também. Mas eu gostaria que tivesse mais pessoas, né? Muito mais. Mas, assim, é uma semente que já está crescendo um pouco, eu acho. Já tem a escola Waldorf, né, de Rogéria também, Lumiar, Jardim de Infância. Tem esse grupo de estudo e a atuação nossa também. E a Clínica Sofia também, né? Que uhum, tá aí. Ela, minha sócia, Sibili, ela fala assim. Ela é uma coisa muito importante, mas é uma coisa muito lenta, tem que ter paciência. Me uhum, testa, né? Me exercita todas as minhas faculdades, né? A paciência, o medo, a insegurança, né? Mas uhum, aí é isso, né? É a história da vida, das coisas. E a antroposofia fala até que assim, uma obra de arte tem um espiritual ali também, sabe? Não é só a obra física, existe uma espiritualidade naquilo ali. E eu acho que as coisas também que a gente faz assim com profundidade, existe um espiritual ali, né? E que a gente tem que confiar, né? A antroposofia fala muito essa questão que a gente tem que confiar na ajuda sempre presente do mundo espiritual. A gente tem que fazer tudo da melhor maneira, né? Talvez com melhor impulso, com melhor intenção, com maior esforço que você pode oferecer e também confiar. Porque a gente não tem garantia de nada, né? Nessa vida. é, não temos nenhuma. A única garantia que nós temos é da morte, né? Pois Então, é. tem que aproveitar aqui da melhor maneira possível, vivenciar essas experiências sensoriais também, né? Porque Uhum. isso engrandece o nosso espírito, né? Assim, isso traz, como você falou, isso traz uma certa nutrição, isso alimenta a alma, né? E até a morte fica mais natural, sabia? A antroposofia não é uma filosofia que tem medo da morte, né?
a morte faz parte e é naturalizada, é mais naturalizada, né? Assim, não é fácil, né? A nossa cultura, sei lá, médica, a gente quer viver, quer manter a vida e tal, mas até a morte é natural, assim. Até não, é natural, só que para a gente é difícil, né? É um tabu. Uhum. Mas a antroposofia procura trazer essa visão mais naturalizada da morte, conversa sobre a morte, discute sobre a morte, não deixa a morte para lá, né? Fala sobre a morte. E isso a gente vai naturalizando. E eu fico pensando que os impulsos que aconteceram, né? A pandemia, a Covid, aquele tanto de morte, será que não tem um sentido da gente olhar para isso com mais naturalidade também, né? Uhum. A Sim. gente não acha. Porque foi uma coisa tão grande, né? Assim, que a gente acabou falando assim, nossa, mas Nós nos tornamos bem sem pequenos banalizar. diante de tudo, né, Como? que aconteceu. A gente se tornou muito pequeno diante de tudo, né? De É, repente todo mundo se viu frágil e com outros interesses, né? É, e essa questão da espiritualidade, fazendo um gancho aqui que me veio agora, é muito interessante, porque eu estava lendo uns artigos a semana passada, antes da live, né, sobre saúde e espiritualidade. E semana passada saiu um parecer do Conselho Federal de Medicina de que a espiritualidade agora tem uma área dentro do CFM, do Conselho Federal de Medicina, para estudo da espiritualidade. Então, assim, já foi comprovado, né? Já tem muitos estudos mostrando que a espiritualidade ela faz diferença na resposta aos tratamentos médicos. Então, os pacientes que têm um cultivo de uma espiritualidade, independente da religião, às vezes a espiritualidade para a pessoa vai ser estar ali em um momento de meditação contemplativo, às vezes, no momento ali de, por exemplo, na semana passada eu fui num encontro de mulheres, de dança circular. Então, ali eu encontro minha espiritualidade, minha força, meu eu me nutro. E isso é muito importante nos tratamentos médicos. uhum. As respostas, por exemplo, nesses estudos que eu estava lendo, dos estudos de pacientes com é, problemas cardíacos que tiveram infarto. A resposta dos pacientes que tiveram infarto e foram revascularizados, os que mantinham a fé ou que tinham pessoas rezando por eles, era melhor do que os que não tinham. Então, só da pessoa, às vezes ela não estava nem rezando, mas só de saber que tinha alguém em oração por ele, a espiritualidade, essa questão da fé, trazia uma resposta melhor no tratamento. Então, gente, Eu, você vê que no infarto esse negócio faz diferença, é porque faz mesmo, né? a antroposofia acredita que mesmo se a pessoa não está sabendo que a outra está rezando por ele, essa corrente do bem, né, chega. Quando tem aluno problemático na pedagogia Waldorf, acho que eles fazem tipo, comitê de professores para falar a percepção de cada professor sobre aquele aluno, com cuidado, com amor, lógico, né, sem julgamentos. E aquela conversa ali repercute no aluno, às vezes sem falar nada com o aluno, sem fazer nenhuma intervenção, porque traz um calor para o espírito dele, assim, né? Então, Uhum. essas intenções ali de ajudar chegam, né? Mesmo se a pessoa não sabe que está acontecendo aquilo por ela. É a questão de não deixar ninguém à própria sorte, né? De estar. Alguém que está ali esquecido, sem muita interação, sem muito convívio, vamos lembrar dele, vamos conversar sobre ele, vamos, às vezes, convidá-lo para alguma coisa, vamos trazê-lo para a vida, mesmo. Vamos mostrar amor, né? Mesmo que não seja presencial, né? Assim, um amor espiritual, vamos dizer assim, aquilo chega, né? Aquilo Uhum. chega. Então, diz que Madre Teresa de Calcutá, onde ela estava, parece que num raio de 1 quilômetro mudava a atmosfera do lugar, né? Essa questão da vibração, até física, né? Que bons pensamentos têm, né?
que bons desejos, né? Eles chegam, a gente, né, ondas de rádio a gente não vê e elas estão aí, né? Então, assim, essas ondas do pensamento, de bons desejos, elas estão aí. E de maus também, infelizmente, mas é a vida. A vida é uma luta, né? A gente, todos os nossos corpos têm obstáculos, né? O corpo físico tem, o corpo etérico tem, o corpo astral, que é impulso, paixão, vontade, tem vários obstáculos. O espírito tem. Às vezes a gente não está com o espírito presente, a tal da euforia, né? Então a gente tem obstáculos na vida. A vida não é mar de rosa, não é. Mesmo mar de rosas tem espinho, né? Uhum, Então, esses obstáculos têm. Nós não vamos ser infantis, imaturos de achar que todo mundo é bom espírito, que às vezes a gente não é, né? Tem momento bom e momento ruim. Mas esses bons pensamentos e esses bons desejos, eles chegam, essas orações, né? Independente da religião, você colocar uma pessoa no foco dos seus bons pensamentos, aquilo vai chegar para a pessoa, assim, sem sombra de dúvidas, né? uhum. Então, é a questão da espiritualidade, que é universal, né? O que eu acredito é isso, né? Mas o que o outro acredita é outra coisa que faz super bem para ela. E ninguém quer doutrinar ninguém, e a liberdade do ser humano ela tem que ser muito respeitada, né? Esse respeito pela individualidade, ele é nobre, né? Assim, das suas crenças, né? Então, sem fanatismos, né, Fê? Sem exacerbar, né? Tudo na medida, né? Nem muito ao céu, nem muito ao mar. Sim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De achar que a verdade nossa é a única e a melhor, que a gente fica empolgado, né? E aí fica querendo, ai, querendo convencer. Sim, eu falo que no início, quando eu conheci a acupuntura e a medicina chinesa, nossa, o povo lá de casa sofria, porque eu queria agulhar todo mundo, todo dia, o tempo todo, e ainda não tinha tanto manejo técnico, né? Não tinha tanta habilidade Eu queria manual, e aí cobaias. eram cobaias, as agulhas doíam e eles, nossa, não tá ruim, tá doendo. Eu falava, não, tem que deixar eu fazer, eu preciso treinar. E hoje em dia, não, eu só atendo eles quando eles me procuram, eu não fico mais oferecendo, não, porque já passou essa fase aí de E excesso. agora você ficou famosa e já provou que funciona, né, Fê? Agora só se eles me Só procurarem. se te pagar, né, Fê? Ah, pois é. É isso mesmo, né? A gente tem que ter cuidado. A gente é ser humano, né? Graças a Deus, todos somos falhos, né? Uhum, E isso dá humildade para a gente, né? E é. limite também, né? E a gente é mesmo limitado. E nós estamos todos no mesmo barco, todo mundo também é limitado, então não precisa ficar, né? Assim, estamos entre nós, né? Uhum. Mas é isso. Um pouco. Os remédios da medicina antroposófica, uma coisa que os pacientes sempre perguntam, né? Às vezes eu passo aqueles prontos Sim, que tem o Ansiodoron, o Sinusodoron, sim, né? Eles adoro. Sinudoron. Eles são também como medicamentos homeopáticos diluídos? Não, né? Assemelha, né? Tem semelhanças, mas a visão da antroposofia é de, às vezes, você direcionar o medicamento mais ou para o corpo físico ou para o corpo etérico, né? Que é essa coisa da vitalidade, que tem gente que está desvitalizado depois de uma cirurgia, por exemplo, depois de um luto, né? Depois de um estresse, problemas pessoais, trabalho, etc. Então, a gente melhora essa vitalidade, tem medicamentos direcionados para essa vitalidade, tem medicamentos direcionados para o corpo astral também, né? Essa pessoa está com o corpo astral muito exuberante, muito ansioso, né? Aí a gente. Ou então está com o corpo astral muito baixo, né? Que às vezes é aquela pessoa sem ânimo, aquele jovem que não quer sair, né? Que não quer se encontrar com as pessoas e tal. Aí a gente pode melhorar um pouco esse ânimo da pessoa, né? O ânimo, o animal.
E para o eu, às vezes a pessoa está com o eu fora mesmo, né? A gente já fala euforia, que ele não está presente. E o eu faz a digestão da gente. Ele entra lá. Então, às vezes está com a digestão ruim, né? Então, precisa de um eu mais encarnado, um espírito mais encarnado, né? A individualidade mais encarnada. Então, a gente direciona esses medicamentos de acordo com esses corpos. A gente faz um diagnóstico qual corpo está doente, né? Qual que precisa de cuidados. E também com relação à trimembração, então tem gente que é muito intelectual, então às vezes fica muito, como se a energia tivesse na cabeça, precisa de, tipo assim, aprofundar essa energia no digestivo, no agir no mundo, né? Aí a gente Uhum, dá para o eu entrar no corpo mesmo, não ficar só na intelectualização, na teorização das coisas, né? O eu precisa agir, então a gente dá um remédio para isso. Ou então tá com um sentimento ruim, né? Tá adoecendo o pulmão, o coração. Acho que a pandemia mostrou muito isso, que os órgãos que mais adoeceram foram o coração e o pulmão. Então essa coisa do sentir que está doente, né? Aí a gente dá a medicação para melhorar esse sentir, né? Até a nutrição antroposófica, eles falam que as folhas, elas estão. Eles falam que o ser humano é como uma planta invertida. Então, a raiz é bom para o pensar, as folhas para o sentir e os frutos e flores para o agir no mundo, né? Então, quando você está muito um sentimento ruim, com raiva, é bom comer folha. Eu sei por causa minha, sabe? Uma época eu estava assim, com raiva de tudo, raiva de todo mundo, estava comendo super pouca folha. Eu pensei, parece que tem a ver mesmo. O pessoal fala que a alface acalma, né? é, Aí eu comecei a comer mais folha, eu vi da importância. E quando você está assim com um pensamento meio demente, tu de raiz para pensar direito, né? Miolo mole. E hum, quando você está agindo pouco no mundo, é frutas e flores, né? Para você agir. Então é a planta invertida. E da mesma forma que tem essa visão da nutrição, né? Tem também os medicamentos para isso, né? Para você agir mais. E também tem exercícios, né? Atividade física faz você agir mais, tipo assim, ficar mais presente aqui na Terra, que é o seu lugar, né? Onde você está nesse momento. E a gente vê o resultado disso, né? Talvez a medicina alopática explica de outro jeito. Mas todo mundo uhum, sabe que exercício é bom para a saúde, né? Que é, tem endorfina, né? A alegria, o hormônio da alegria, do bem-estar. Então, a antroposofia explica sim que a gente tem que agir no mundo. A medicina alopática explica que são os hormônios, né? Então, assim, é tudo é uma coisa só. A maneira de explicar que é diferente. Mas todo mundo sabe, tanto que a atividade física faz bem, né, Fê? verdade. Hoje aí a gente já tem essa divulgação de que às vezes dentro da psiquiatria tem algumas patologias, principalmente quando estão no início, que a medicação é a mesma equivalência de atividade física Pois é. regular. Uhum. Pois é, esse taquipsiquismo que muitas doenças mentais trazem, né? É um excesso de energia no pensar. Então, às vezes, a gente indica um escaldapé que puxa esse calor para os pés, né? Um Hum, banho quente, uma massagem, que vai trazer esse excesso, esse taquipsiquismo para o agir no mundo, né? Então, assim, tem muita paciente de doença mental que a antroposofia ajuda também, através dessa maneira de pensar, né? De enxergar o ser humano. Tem gente que está com uhum. a digestão ruim, né? Eles falam que a digestão ruim às vezes está com excesso também do pensamento, então traz uma planta amarga, né? Que os antigos já sabiam que fazia bem para a digestão, né? A carqueja, o boldo, né? Que aí a medicina antroposófica elabora, né? Com uma homeopatia, aquela planta para um medicamento, né? A gente dá gotas ou glóbulos e tal. Então, é muito conhecimento que é, às vezes, até consagrado pelo uso, né? Assim, só que aí explica dessa maneira, né? A medicina antroposófica. Outras áreas explicam de outro jeito, mas convergem, né? Elas conversam. E é isso, Essa, assim. hum.
Eu acho que tem muito homeopata que usa medicação antroposófica, sabe? Tem o medicação para a febre, eu esqueci o nome. Eu já vi muitos homeopatas prescreverem. E tem muitos. Tem gente que faz as duas medicinas, né? Faz as duas especialidades. Uhum. Medicina antroposófica e homeopatia. Então, e eles conversam, né? Assim, essa atenção aos órgãos que a medicina chinesa tem, né? Tradicional chinesa, Sim. a ligação entre um órgão e outro, os órgãos e os sentimentos, né? É, Então, assim, tem muito diálogo, assim. E tem gente que faz até trabalhos, assim, para mostrar a equiparar uma medicina com a outra, né? Mostrar pontos em comum com a fitoterapia. uhum. É isso, assim. Aí a medicina antroposófica usa medicamentos de plantas, metais e de órgãos de animais também, né? Órgãos de todos os animais. E também usa outras formas de tratar, né? Tem terapia artística, que é essa questão que trabalha muito sentir, né? Que está muito às vezes desvalorizado, né? Que isso não tem importância, o importante é ganhar dinheiro, trabalhar e pensar, né? Mas que adoece o ser humano. Então, a terapia artística trabalha o pensar, o sentir, o agir, mas trabalha muito o sentir. Tem a massagem rítmica, né? Tudo isso, 4 anos de formação. Tem o estudo biográfico do ser humano, que o aconselhador biográfico estuda a biografia e onde que tem repetições. Parece um pouco de psicoterapia, né? Tem isso, então tem medicamentos, euritmia, que são movimentos que repercutem e vocalizações, né? Repercutem nos órgãos, né? Os movimentos, igual você fala, meditação tem o mesmo valor que atividade física, né? Eles falam que a euritmia terapêutica, às vezes, ela é melhor do que medicamento. Teve trabalho já mostrando isso, né? Em algumas doenças do corpo humano, que são vocalizações e movimentos que vão atuar nos órgãos, né? Então, tem terapia artística, euritmia, massagem rítmica, aconselhamento biográfico e a medicina com medicação, né? E a terapia artística tem um canto, né? Tem a cantoterapia. Eu não sei, é mais de desenhos, assim, a formação, sabe? Mas a arte na antroposofia, ela é assim, feijão com arroz, sabe? Não é uma coisa, não é a cereja do bolo. Uhum. É uma coisa que é junto com a medicina antroposófica, né? Não é uma coisa. Por exemplo, na pedagogia Waldorf, os alunos aprendem a tocar flauta, violino, é normal. Não é aquela coisa, né, que a gente acha que é a arte. Porque o dia a dia do ser humano é artístico, né? Mas a gente vai deixando para lá isso, não valoriza. E na antroposofia, não. É importante desenvolver como as outras faculdades, não tem conversa. É o ser humano global mesmo, É né? o ser humano global. Então, todo aluno Waldorf desenha super bem, todo mundo fica assim, nossa, é um artista. É o dia a dia deles, faz uma peça de teatro maravilhosa. Nossa senhora, é aquilo que é normal. É o ser humano, é esse, né? Só que a gente acha que quem faz isso é excepcional, né? Porque a gente não faz, não é cultuado, não é cultivado e nem valorizado. Mas todo ser humano é, né? O pessoal fala, eu não sei costurar, né? As mães, que a gente costura muito na escola Waldorf. Sabe sim, né? Nunca tentou. Uhum. Não desenvolveu esse talento ainda, né? Mas ele tá aí. Potente. É isso. Mas Pois então, que bom. E você está atendendo na Clínica Sofia, atende todas as idades, né? Mulheres, homens, na antroposofia. sim. Assim, é uma clínica mais voltada para a saúde da mulher, né? A gente fica querendo falar que não, mas é. Aham.
Então, aqui são todas mulheres que trabalham, enfermeiras obstétricas, enfermeira que coloca. Tem, agora, Keliane está na fisioterapia também, viu? Por Ah, indicação sua. oh, Ela chegou aqui, está trabalhando conosco, né? Tem Cíntia que faz massagem, que é uma terapia externa, né? Que a gente usa muito para sair um pouco do intelecto e ir para o periférico nosso, né? Que é o agir no mundo. Então é isso, assim, é uma clínica que tem muitas mulheres, atendemos homens, mas não é a maioria mulher mesmo. E todos somos, a maioria é mãe, então sabe dessa dificuldade, né, de ser profissional e ser mãe também. Nós temos sororidade, né, com as sim. outras. Procuramos dar um jeito, né, de quando tem criança, e quando até a funcionária tem criança também precisa sair e tal, essa coisa de solidariedade feminina. E estamos aí, né, com consistência, né, sem loucura de marketing, né, de Uhum. Instagram, disso, daquilo, usando essas ferramentas, mas de uma maneira tranquila e confiando no tempo das coisas, né? Que às vezes não é fácil nesse mundão. Mas aí a gente está, e todo mundo que está, a gente conversa e tá de corpo e alma. Todas presentes mesmo, Mas né? todos os seres humanos com defeitos, com BOs, né? Com É, respeito a isso também, né? Respeitando isso também, porque todo mundo reconhece o ser humano que é todo mundo, então, com defeitos e qualidades. E aí a gente vai devagar. Eu imagino que com essa persistência, né, assim, com essa força espiritual que a gente precisa que desenvolver, a gente vai continuar e vai crescer, né, e desenvolver e evoluir aí no tempo. sim. Cada Viu, dia Fê? um pouco de trabalho, né? E a gente chega lá. Isso, isso. Com saúde, a gente vai longe, né? Essa saúde mais holística mesmo, assim, com vontade, né, de atuar, de ajudar. Uhum. Essa presença de vontade, de espírito, né? Presença de vontade mesmo, a gente consegue avançar, né? E de vez em quando Sim. desanima, mas a gente trata também e continua. E Levanta assim, tem a muitas poeira. pessoas que simpatizam, né, com a clínica, inclusive você é uma delas, né, Fê? Sim. E que nos Gosto. ajudam, né, nos motivam. Tem algumas pessoas que mandam muitos pacientes, né? E a gente nem fica falando de antroposofia o tempo todo, é pelo jeito de abordar, né, as pessoas. E acaba que muita gente às vezes indica, muita gente, sempre mandam pacientes e tal. E a gente vai indo aí, sem saber o que vai dar, mas confiante na ajuda do mundo espiritual. Tem uma frase assim que fala assim, que quando você coloca o pé, Deus coloca o chão, né? Então a gente vai caminhando e o caminho vai surgindo, né? Sim. O Goethe, ele falava também que aquela frase, né? Quando você quer muito uma coisa, o universo inteiro conspira, né? Para aquilo acontecer. Que toda boa intenção tem poder e magia, uma coisa assim, que toda vontade forte, né? Tem poder e magia. E eu imagino que seja ajudado, né, por esses seres que a gente acabou falando um pouco aqui. Então, Uhum. sem estresse, vamos fazer a nossa parte. Sim, é isso, querida. Eu queria te agradecer pela disponibilidade. O ano passado a gente fez uma live juntas, foi ótima. Fizemos Foram duas, na verdade. duas É, sobre essa questão da mulher, né? E é, sobre a questão da depressão, né? Em Setembro foi, Amarelo, foi, que foi eu que te convidei. foi, foi ótimo. Pois é, eu também achei. E vamos continuar nessa parceria aí. Sim, Fê, nós estamos aí, viu? Precisando.
E você também é, né? É bom que você é ótima, né, Fê? Eu falo, eu sou fã de Fernanda, Maria Fernanda. Ah, obrigada. Eu sou, porque você não tem tempo ruim. Eu adoro gente assim, né? Vamos fazer. Persistente, tá sempre presente. É, Trazendo assuntos importantes, né? Essa coisa do feminino, eu vejo que você está trabalhando muito com isso. sim. Essa visão mais alternativa, que não é a medicina tradicional, mas, vamos dizer, entre aspas, fora da caixa, né? As pessoas, né, se identificarem, para todo mundo ter o direito de se ver ali, né? Sim, eu trago muito porque são coisas que me ajudam. Então, assim, eu acho interessante partilhar com os outros essas questões, né? Então, eu acho assim, olha, isso também é saúde, isso também vai te fazer bem, isso também vai te fazer crescer. Então, às vezes, não é só o comprimido, o remédio, né? Que vai resolver o problema. A gente tem, como a gente falou, o ser humano numa visão sistêmica, né? Holística, e Uhum, que ele vai se encaixando, vai se encontrando conforme ele vai conhecendo outras técnicas terapêuticas também, né? sim. A medicina não é uma só, né? É, E não existe dono da verdade, né? É importante respeitar as individualidades e o que faz sentido para tanta gente, né? Para cada um. E não impor uhum, uma verdade absoluta. sim. Parabéns, viu, Fê? Obrigada. E vamos continuar aí. Mais para frente eu vou te convidar para outra live. Tá bom. Espero que tenha ficado claro essa relação da medicina antroposófica com essa. É uma ciência espiritual mesmo, né? Uhum, E a gente vai desenvolvendo e aprofundando essas coisas aí. sim, com certeza. Então tá, Então, querida. tá. Eu nem sei quanto tempo que durou. Deixa eu ver. Ih, Amém. meu celular, meu relógio. Ah, já tem mais de uma hora. A gente tem que fechar, senão vai cair. Então tá. Beijo, obrigada, viu, Fê, pela oportunidade, pelo convite. Nada, eu que agradeço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.